Nunca desista dos seus sonhos. Amém. Não desista dos seus sonhos. Aí depois eu tenho já passou. Eu fui pensando, sabe? Assim, que é um sonho. Às vezes o sonho é sonhar. Mas eu gosto de ver o senhor falar. O senhor tem uma sabedoria bem bela. Amém. Lidar. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Pai, nós te entregamos esse momento, Pai, porque é um momento de louvor. A Tua palavra é o nosso alimento. O Senhor é tudo que nós precisamos. A Tua presença, Pai, o Teu Espírito aqui conosco. Nós oramos para que todo mal, todo empecilho que opera sobre a nossa vida caia por terra agora e que a nossa mente seja aberta para conhecer e ouvir a Tua palavra. A palavra que nos revela quem Tu és, Pai. Que haja libertação e cura e transformação através desse conhecimento profundo. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é nosso Deus e não há outro Deus igual. Pai, nós te agradecemos pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Pai, nesta noite nós te agradecemos porque o Espírito que vivificou Cristo dentre os mortos hoje está aqui conosco, Pai, operando vida em nós. Pai, te agradecemos porque a Tua palavra diz que o Senhor é conosco em todos os tempos e até a consumação dos séculos. O Senhor não nos deixará. Por isso nós pedimos e te agradecemos nessa noite pela Tua presença. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 27. Vamos falar sobre o suicídio de Judas, o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Vamos ver sobre a zombaria que os soldados romanos fizeram acerca de Jesus, a crucificação e a morte do nosso Senhor, o seu sepultamento, aonde ele foi colocado, quem o colocou e como foi que se deu esse último dia do Senhor na terra, sobre aquele corpo que um dia foi pisado pelos homens, foi envergonhado, mas hoje ele ressuscitou e vive para todo sempre. Diz assim, lá em Mateus capítulo 27, que de manhã cedo todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, tomaram uma decisão de condenar Jesus à morte e, amarrando, levaram e entregaram ele a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus foi condenado, então ele, tomado de remorso, foi devolver o dinheiro ao chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos, o qual era do valor de 30 moedas de prata. Dizendo ele, pequei contra um sangue inocente. E eles responderam, o que é que nós temos a ver com isso? O que nos importa? A responsabilidade é sua. Conforme a profecia do livro de Salmos, o amigo que toma comigo, que come comigo na mesma mesa, agora me trai. Ele feriu o meu calcanhar. Jesus foi traído pelo seu amigo íntimo, seu discípulo íntimo, do grupo mais seleto, que é o grupo dos 12. Judas entregou Jesus em troco de 30 moedas de prata, mas quando ele caiu em si, ele disse, eu sou um traidor. Traí por um homem inocente. Jesus era inocente aos olhos de Judas e Judas estava cheio de tristeza e remorso. O que quer dizer é que, apesar dele estar cheio de tristeza e remorso, Judas não tinha fé em tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus. As palavras de Jesus não trouxeram a Judas um sustento e também não impulsionaram ele a uma mudança de vida. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Os discípulos de Jesus abandonaram ele. Então, não havia amor mais fiel e profundo ao qual Judas poderia se esconder, senão o amor de Deus. Como está escrito no livro de Salmos, que o amor encobre a multidão de pecados. O amor que Deus tem por Judas é o mesmo amor que Deus tem por mim, por você, por qualquer pessoa. E o perdão e a mudança de vida estava disponível a Judas.
Mas Judas, voluntariamente e sem acreditar em uma nova opção ou expectativa, ele foi se suicidar. Semelhantemente a Caim, quando matou seu irmão Abel, disse consigo mesmo: maior pecado eu cometi do que possa Deus me perdoar. Esta é a frase que a maioria das pessoas tem em seu subconsciente. Eu sou tão pecador, tão miserável, que não tem mais jeito para mim. Que não serve mais o que eu estou passando. Já disse os não suficientes para Deus. O que eu estou passando, o que eu faço, os erros que eu cometo, só tem uma coisa que eu posso fazer. Vamos acabar com isso logo. E a morte suicida não é a solução para a dor e o sofrimento de Judas. Porque você precisa ter certeza do que você vai viver após a morte. Porque o corpo que nós estamos agora passa pela morte. Porém, depois da morte, você precisa saber como é que você vai viver. Jesus disse em João capítulo 5 que há 2 tipos de ressurreição. Ele disse que ouvirão a minha voz nas sepulturas todas as pessoas na terra, e elas ressuscitarão, umas para a vida eterna e outras para a condenação eterna. Judas, ele vai sofrer um sofrimento ao qual a maioria das pessoas não precisam sofrer, mas vão sofrer, que é após a morte, o que você vai experimentar diante de Deus e depois da ressurreição. Você vai ressuscitar a ressurreição dos justos ou a ressurreição dos injustos? Então Judas jogou dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes pegaram aquele dinheiro e disseram: não vamos colocar esse valor como oferta, mas vamos usar esse dinheiro para comprar um campo que virará um local de cemitério. E esse campo até hoje está preservado lá em Jerusalém para que você que quer estudar ou quer ser turista possa ir lá. É um campo chamado Campo do Sangue. É um local amaldiçoado, aonde foi feito de cemitério até os dias de hoje. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para o cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta, que disse: tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar um campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Então Jesus foi posto diante do governador Pilatos. E Pilatos questionava a seguinte pergunta: você é rei dos judeus? E Jesus sempre respondia umas respostas que não eram muito normais e agradáveis aos olhos daqueles que estavam julgando ele. Ele dizia apenas: você que está dizendo. Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondia. E Pilatos então ficou admirado e falou: você não ouve as acusações que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume que o governador soltasse um dos prisioneiros escolhido pela multidão. Então Pilatos escolheu o pior de todos. Pilatos pegou Barrabás e colocou diante da multidão e questionou a multidão: vocês querem que eu solte Barrabás ou querem que eu solte Jesus, a quem vocês chamam Rei dos Judeus? Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho eu sofri muito por causa dele. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? E responderam eles: Barrabás. Perguntou então Pilatos: o que farei com esse Jesus chamado Cristo? E a multidão dizia: crucifica-o. Porque
falou Pilatos qual crime ele cometeu para que seja crucificado. Quando Pilatos percebeu que nada estava funcionando e ouvindo, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos da multidão e disse: estou inocente deste sangue. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e então entregou a crucificação. O que a multidão não sabia é que o sangue que ia cair sobre eles era um sangue de justo. O que a multidão não sabia era que o sangue que purifica todo pecado ia cair sobre eles aquele dia. Que aqueles ao qual eles estavam dizendo que era o mais miserável dos homens, merecedor de morte, morte cruel, que era extremamente perverso e miserável, aquele homem era o santo de Deus, o sacrifício ao qual Deus preparou para salvar toda aquela humanidade. Quando Jesus estava calado, ele estava calado porque ele se apresentou como condenado. Ele não era condenado, ele não era culpado daquilo que estava sendo acusado, mas ele se apresentou como condenado calado, como está escrito pelo profeta Isaías, que ele levou sobre si as nossas dores e como ovelha muda se apresenta ao matadouro. Ele estava ali substituindo o nosso lugar e o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Então Jesus não respondeu nada e não se inocentou, porque não era esse o propósito. Como ele estava substituindo o nosso lugar de pecador, ele precisava ficar calado diante do juízo. A justiça de Deus opera sobre um homem condenado enquanto ele está calado. Diante de Deus, um condenado não fala, como está escrito no livro de Romanos, no capítulo 3. Porque a lei vem o conhecimento do pecado para que todo homem esteja diante de Deus condenável e calado. Então, diante de uma sentença, como Jesus assumiu o nosso lugar por amor e até o fim, ele ficou calado. E então, o ladrão, o miserável que estava ali representado pela vida de Barrabás, éramos nós, a multidão que desejava a morte e a condenação dela representa toda a humanidade que vai ser salva por causa do sangue de Jesus que vai ser derramado. Quando Pilatos pediu para que Jesus fosse ali açoitado, ele diz assim o texto: então soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor e tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça e, depois de terem zombado dele, tiraram o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Jesus foi envergonhado, foi motivo de zombaria ali por aqueles soldados romanos, fora o açoite romano que era extremamente violento e deixou ele completamente ensanguentado e dilacerado. Então, ao sair, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e forçaram ele a carregar a cruz porque Jesus não estava aguentando carregar. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira, e lhe deram para beber um vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram um escrito, acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita, outro à esquerda. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se! Desça da cruz se você é o Filho de Deus.
Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres das leis e os líderes religiosos zombavam dele dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos em você. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Segundo o livro de Marcos, no capítulo 9, segundo o livro de Marcos, ali no capítulo 15 ou 16, diz que Jesus foi crucificado inicialmente às 9 horas da manhã. E essa crucificação durou até as 3 da tarde, que foi nesse horário em que Jesus orou, fez esta oração. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas sobre toda a terra. E nesse momento Jesus começou a exclamar as últimas lamentações dele. Imediatamente um deles correu e buscou uma esponja e embebeu ela de vinagre. Colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Alguns historiadores falam que o vinagre e também o fel, eles eram para, de alguma forma, embebedar, ou porque eles tinham substâncias que faziam com que as dores amenizassem no processo de crucificação, porque o propósito da crucificação é que eles ficassem um longo tempo sobre o maior e possível sofrimento, e que aquilo fosse um grande espetáculo e exposição, para que houvesse o maior terror, para que ninguém fizesse as mesmas atitudes que aquelas pessoas estavam sendo condenadas. Diferentemente do ladrão da direita e do ladrão da esquerda, Jesus tinha uma acusação estranha. A acusação era: ele é rei dos judeus. Os sacerdotes quiseram tirar esta acusação, mas quem mandou escrever foi Pilatos, e escreveu em 3 línguas ainda para ficar nítido, para que qualquer pessoa que estivesse passando entendesse muito bem o que estava acontecendo. Era um grande espetáculo, era um grande evento para aquele povo ali em Jerusalém. O Gólgota ficava a cerca de 500 a 800 metros fora da cidade, num monte chamado Caveira, porque havia ali muitos corpos de pessoas que eram mortas nas crucificações. E esta acusação foi escrita em latim, em grego e também em aramaico. E Jesus, nas 3 horas da tarde, vai bradar e entregar o seu espírito ao Senhor, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois de um grande brado, então, Jesus expirou. No momento em que Jesus expirou, que Jesus ali morreu, o véu do templo se rasgou lá em Jerusalém, no templo de Israel, se rasgou do alto até embaixo. Um véu feito de couro de animais grosso, todo costurado. A terra houve um grande terremoto violento, ao qual quebraram as pedras, inclusive as sepulturas foram quebradas ali em Jerusalém. E ao 3º dia, quando Jesus ressuscitou, aqui em Mateus capítulo 27, diz que também os justos e os santos que estavam sepultados naquelas sepulturas ali ao redor de Jerusalém, ressuscitaram e entraram na cidade. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para servir.
Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, filho de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Jesus morreu e no momento da sua morte, esses sinais impactaram aqueles que antes estavam ali fazendo zombaria, gritando e xingando ele. Agora eles estão envergonhados e aterrorizados. E a exclamação, a certeza que aquele público tem é que verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quer dizer que os sinais que manifestaram ali, o terremoto, o véu se rasgando, todas aquelas coisas, trouxeram para eles nitidamente essa ideia. Como é que de meio-dia até 3 horas da tarde toda a terra está em eclipse, está 100% escura, como se fosse noite? Como é que bem na hora que o homem grita, dá um brado, expira e fala, Senhor, eu te entrego meu espírito, na mesma hora acontece um grande terremoto e quebra as pedras em Jerusalém, abre as sepulturas. Então, essas pessoas experimentaram o que a gente não experimentou. Elas ouviram o que a gente não ouviu. Eles estavam diante da pessoa de Jesus, mas rejeitando e duvidando tão profundamente de todos os sinais, de todo o amor, de toda a paciência, de todo o poder manifesto através do ministério dele. Você pode estar diante de Deus, perto de Deus, mas o seu coração pode estar longe. Então, hoje é um momento da gente pensar. Judas traiu, os discípulos negaram, os sacerdotes se juntaram para fazer algo contra Jesus, uma arapuca, pagaram falsas testemunhas, colocaram pessoas infiltradas na multidão para começar a incitar e espalhar mentiras, falar coisas que não tinham nenhum sentido do que Jesus pregava. E estas informações, essas notícias mentirosas, eram o que o povo acreditou. O que quer dizer é que os poderosos, os principais da religião, os políticos, todos eles, sempre, ou por um grande tempo, estarão contra o Evangelho, contra Jesus, e vão fazer de tudo para envergonhá-lo, desprezá-lo, humilhá-lo. Há tempo para todas as coisas. Jesus um dia foi ovacionado, louvado e adorado no templo, como Messias. E agora, alguns dias depois, Jesus está sendo crucificado em Jerusalém. O que quer dizer que a mesma multidão, provavelmente que um dia ovacionou ele, agora estava crucificando ele. E ali, depois da morte, ao cair a tarde, foi necessário que fossem aceleradas a morte dos crucificados do lado direito e esquerdo. Porque o dia para o judeu acaba às 6 horas da tarde. E é uma lei em Deuteronômio que informa que nenhum homem que é pendurado no madeiro pode ser sepultado no outro dia. Ele precisa ser sepultado no mesmo dia em Jerusalém. No dia que ele for pendurado no madeiro, rapidamente, no mesmo dia, ele precisa ser sepultado. Então, às pressas, Jesus foi tirado ali da crucificação para ser sepultado. Olha o que fala o texto. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornou discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que ele fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro.
No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, era assim que eles falavam de Jesus, ele disse: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Então, primeiro dia, no segundo dia, eles estavam despreocupados, mas no segundo dia, eles já estavam preocupados com o terceiro. Aqueles homens, apesar de não serem discípulos de Jesus, eles conheciam o que Jesus pregava, conheciam as profecias de Jesus. Eles sabiam que Jesus dizia que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Enquanto os discípulos não estão falando e não estão se preocupando com isso, estão desanimados, completamente entregues à tristeza, aqueles homens que são os inimigos maiores de Jesus, eles têm certeza do que Jesus pregava e estão lembrando e preocupados com isso. Então eles pediram a Pilatos que colocasse ali soldados para que guardasse o sepulcro e que aquela sepultura de pedras fosse também selada e guardada 24 horas por soldados romanos. Então Pilatos ordenou que eles poderiam ir, mantendo a sepultura guardada em segurança como eles achavam melhor. Eles foram, amarraram um esquema de segurança no sepulcro, além de deixarem um destacamento montando guarda e lacraram a pedra da sepultura. Mas, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O segundo terremoto. Esse terremoto não é mais para abrir as sepulturas daqueles santos justos, mas esse terremoto é para abrir a sepultura do próprio Jesus. Esse anjo foi enviado apenas para abrir a sepultura e que Jesus saísse ressuscitado. E então o anjo assentou-se sobre esta pedra. Sua aparência era como relâmpago. Suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele estava. Vão depressa, digam aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e está adiante de vocês, para que vão a Galileia encontrá-lo, e lá vocês os verão. Notem que eu já os avisei. Então as mulheres saíram correndo para avisar os discípulos. E de repente, Jesus aparece no meio deles e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram aos pés e o adoraram. Então, Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá eles me verão. Então, naquela hora que o anjo falou com elas, logo um pouco depois, o próprio Jesus apareceu e já falou para elas que iria adiante a Galileia para se encontrar com os discípulos. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas se dirigiram à cidade e contaram para os sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes ouviram o que havia acontecido, em vez deles ficarem abismados, em vez deles se renderem ao Deus poderoso, em vez deles reconhecerem que Jesus Cristo ressuscitou, em vez deles entenderem que algo diferente tinha acontecido, em vez deles se dobrarem diante da majestade, da glória de Deus, em vez deles se renderem e reconhecerem que eles estão errados, eles pagaram aos guardas uma quantia de dinheiro, informando para que eles mentissem, dizendo que ao dormir os seus discípulos foram lá e roubaram o corpo.
Exatamente isso. Até onde vai a ganância, a arrogância e o coração endurecido do homem. Mas, depois disso, os 11 discípulos foram para a Galiléia, porque Judas tinha se suicidado, para o monte que Jesus estava indicando. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram da autoridade. Alguns duvidaram. E Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vou repetir esta frase. Foi-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam os discípulos em todas as nações e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem eles a obedecer tudo o que eu já tenho ensinado a vocês, e eu estarei com vocês até a consumação ou até o fim dos séculos. E essa é a última frase de Jesus no livro de Mateus. Existem muitas aparições de Jesus para muitas pessoas durante o período de 40 dias, que foi o período em que Jesus passou na terra ressuscitado. Esses eventos vão ser melhores destacados ou destacados por uma outra visão em outros livros da Bíblia, como João, Marcos, Lucas e o livro de Atos. E também algumas passagens pequenas do Novo Testamento, como vocês podem encontrar em 1 Coríntios capítulo 15, e também a aparição de Jesus, mas não no período de 40 dias, as visões e revelações que João vai ter no livro chamado A Revelação, ou Apocalipse. Jesus, ele apareceu aos discípulos muitas vezes, as mulheres que o seguiam também, muitas vezes, não só a Maria Madalena, mas também a outras Marias e a outras mulheres que também seguiam Jesus e eram ali do corpo discipulado, da família de Jesus ou da família dos discípulos, os que eram mais íntimos, e também Maria, sua mãe. Tem algumas citações. E Jesus vai passar 40 dias ressuscitado para que ao 40º dia ele vá ascender aos céus e se esconder numa nuvem e depois não foi mais visto. Essa é a ascensão de Jesus de Atos capítulo 1. E nesse período Jesus vai ensinar muitas coisas acerca do reino dos céus ainda para os apóstolos e vai capacitar eles para que eles vivam uma nova etapa sem a presença física de Jesus, mas que eles comecem a pregar este evangelho para toda a criatura, tanto em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Todo o poder foi dado a Jesus, e sobre este poder e esta autoridade que está tanto nos céus como na terra, Jesus delega os seus discípulos, delega a todo aquele que crer nele também, que pregue o evangelho, que ensine, que fale, que faça discípulos, que acompanhe as pessoas, que mostre a elas o caminho e os ensinamentos de Jesus. E é isso que eu estou fazendo. E se você quer fazer também, então curte aí, compartilha, continua me seguindo, e o povo de Deus tem orado por vocês. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Shalom. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, porque o Senhor ouviu as afrontas mais vergonhosas diante de toda a santidade, todo o poder e toda a glória que o Senhor tinha. O Senhor se esvaziou de sua glória, de sua beleza, o Senhor se esvaziou de todos os seus direitos para tomar o nosso lugar, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é muito bom conosco, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. O Senhor está aqui.